Olá pessoal, tudo bem? Sou a Carolina, sou psicóloga e hoje eu vou falar de um assunto bem delicado, porém muito necessário da gente abordar, que é o abuso sexual infantil. Bom, para começar eu vou querer abordar alguns tópicos com vocês, tá? O primeiro é o que é o abuso sexual infantil, né? O segundo é como que a gente pode identificar, como que a gente pode perceber esses sinais na criança. E depois, formas de prevenção, né, da gente também conseguir fazer um ato preventivo para que isso não aconteça. E também alguns canais de denúncia, algumas formas de como lidar se realmente tiver acontecido esse ato. Bom, para iniciar, eu gostaria de explicar para vocês então o que é o abuso sexual infantil. Bom, o abuso sexual ele consiste em um ato, né, onde não há o consentimento da vítima, né, que aí no caso a gente vai estar explicando sobre a criança, tem uma relação de poder, seja por maior nível intelectual, seja por maior idade, por maior formação de desenvolvimento, né? Então, é uma pessoa que se aproveita desse poder, dessa superioridade em relação à criança e também aí um ato sexual envolvido. Bom, muitas pessoas acreditam que o abuso sexual ele só acontece quando há um ato físico, né? Quando há a presença de um ato físico. Mas a gente sabe que há outros tipos de abuso sexual que não com contato. Por exemplo, o abuso sem contato físico, ele envolve chantagens, ele envolve manipulação dessa criança. Então, olha, se você não fizer isso que eu tô te falando, eu vou contar para sua mãe. E aí instaura um medo na criança, uma questão de chantagem, né, de manipular a criança para fazer o que esse adulto quer, né? E isso é um tipo de violência, assim como o ato físico, tá? Tem também o ato verbal, que é quando eu dirijo palavras de cunho sexual para essa criança, eu falo de forma obscena sobre o corpo dela, sobre as partes do corpo, eu instigo essa criança a falar sobre questões sexuais e que não estão cabíveis à idade dela, e isso também é configurado como um ato de violência, né? Como um ato de abuso sexual, e aí no caso verbal. O abuso sexual ele também é visto como algo ilícito, né? Um ato criminoso, tanto previsto no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto no Código Penal, onde há artigos, né, que dispõem aí sobre esses atos e que também há punições cabíveis, né, para quem os pratica. É muito importante a gente lembrar também que, pelos estudos, 93% das vítimas conhecem os abusadores. Isso já diz muito de como que a gente também tem que ter o cuidado com essa criança, porque já que os abusadores, eles podem ser pessoas que estão no meu convívio, eu sempre tenho que ficar atenta em como que está esse círculo de amizades, como que essa criança está dentro do meio social, né? Se ela está protegida, se ela pode ter um canal de diálogo com os pais, com os responsáveis. Isso é muito importante da gente sempre se atentar. A gente pode perceber os sinais ou notar algo diferente no sentido de um abuso sexual que essa criança demonstre pra gente. É fundamental a gente saber que quando acontece esse tipo de coisa, né, um abuso sexual, isso mexe muito com a criança, tanto em termos emocionais, psicológicos, e pode alterar um pouco a rotina dela ou mudanças no comportamento. Né? Por exemplo, uma criança que era muito ativa, que dava muita risada, que conversava muito, essa criança pode ficar um pouco mais introspectiva, não querendo conversar muito, se isolando mais do meio social. Essa criança também pode apresentar questões do sono, né? Pode ser uma criança que dorme muito, excessivamente, ou também que tem um sono muito curto ou picado, que vai acordando durante a noite, né? Dependendo aí da criança também pode desenvolver um medo do escuro ou de dormir sozinha, então ela tem essa dificuldade para dormir sozinha. Questões de apetite, né? Ela pode ou
se alimentar de forma muito exacerbada, exagerada em comparação do que estava acontecendo, ou também perdendo o apetite. Além de outras questões como uma depressão, um transtorno do estresse pós-traumático, né, que é quando acontece uma situação muito traumática, essa criança ela tem depois os efeitos disso no corpo dela, ela fica trazendo à memória essa situação que foi traumática. Então a gente tem aí uma série de sinais que dão indícios de que algo aconteceu com essa criança e a gente precisa ficar muito alerta com esses sinais. Como que eu posso atuar de uma forma preventiva, ou seja, tendo uma prevenção para que essa criança não sofra esse tipo de violência? Aqui é importante a gente falar de prevenção e assim, pode ser que aconteça mesmo tendo a prevenção, mas aí o índice de acontecer com toda essa prevenção ele diminui muito. Então a gente sempre leva em questão o diálogo, né? O diálogo entre a família é muito importante. Da criança ter uma abertura sincera para conversar com os pais, de forma que esses não ridicularizem a criança, não dê risada das suas perguntas, das suas questões, que dê um espaço realmente de acolhimento, sem ser repressivo, ou seja, sem ficar repreendendo essa criança sobre o que ela fala, porque a gente sabe que a fase infantil é um momento de descoberta, então às vezes vem perguntas que a criança nem sabe o que está trazendo, então é da gente acolher essa criança sem julgamentos. Outra questão é da gente explicar para essa criança sobre consentimento, ou seja, pode ser que a criança não queira beijar, cumprimentar alguém, e aí quando o adulto força essa criança a ficar cumprimentando pessoas que ela não se sente à vontade, a gente também está ultrapassando um limite que é da criança, do consentimento dela, que ela acha melhor, o que ela se sente à vontade de fazer, né? Então é muito importante da gente dar essa liberdade para a criança, dela ter um consentimento de querer ou não cumprimentar pessoas e a gente não forçar essa situação, tá? Porque depois ela pode entender que as coisas são assim mesmo, forçadas. E isso é um grande perigo para ela sofrer, por exemplo, um abuso sexual. A gente também precisa explicar muito bem para essa criança sobre as partes do corpo. Tem adultos que têm esse tabu de falar sobre as partes íntimas, de explicar, mas é super importante a gente nomear, a gente dizer onde que as pessoas podem cumprimentar, onde que elas podem tocar, quem pode acompanhar no banheiro, quem pode pegar no colo, né? É muito importante a criança diferenciar um tipo de carinho, por exemplo, no braço e um tipo de carinho numa parte íntima. Essa distinção precisa ser bem clara para a criança ter essa noção e se algo acontecer de errado, ela possa comunicar aos responsáveis, ao professor, a uma autoridade que vai acolher essa criança. E aí a gente tem também a questão de não expor essa criança a conteúdos eróticos, né? Tem pais aí que, por medo, por exemplo, de uma orientação sexual diferente, já começa a introduzir esse assunto sexual muito cedo, e isso é um tipo de violência contra as crianças, né? É uma violência muito grande porque a criança ainda não tem o seu amadurecimento, não entende ainda sobre essas questões sexuais e a gente apresenta um conteúdo totalmente inadequado para ela, né? Então é tomar cuidado com o que está sendo exposto, o que está sendo assistido ou falado na frente dessa criança, né? Para que a gente aborde questões de acordo com a fase de desenvolvimento que essa criança está passando, tá? E aí, por último, o que a gente pode fazer se realmente acontecer uma questão de abuso sexual? O primeiro que a gente tem que fortalecer é o psicológico da criança, é o emocional dela. E por isso, um psicólogo é essencial nesse processo. A gente precisa procurar um tratamento psicológico, né, onde essa criança vai ser restabelecida na sua autoestima, na sua confiança, na sua autonomia. Porque se a gente pensar nessa situação, deixa um trauma, deixa uma marca nessa criança que precisa ser trabalhada, para que isso não se arraste aí para uma adolescência, para uma vida adulta mais conturbada, tá? E depois tem os canais de denúncia do Conselho Tutelar, do Disque 100, onde também é possível fazer as denúncias e aí
de forma judicial lidar com essa questão. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado as informações do vídeo para também agir de forma preventiva, ajudar quem ainda precisa saber sobre o assunto, e sigam o nosso canal, compartilhem aí o vídeo, se inscreva no canal para receber mais dicas e conteúdos, e até a próxima. Tchau, tchau!